continuamos o nosso giro de entrevistas aqui no Centro Médico Hospitalar Gênesis, onde acontece o segundo curso teórico prático de endometriose. Mas vai uma dica para você aí de casa. Se você perdeu alguma informação, perdeu alguma entrevista ou algum programa da TV Medicina e Saúde, você pode acessar o nosso site, medicinesaude.tv.br. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais e você terá informações sobre saúde diariamente aí no seu computador, no seu tablet e smartphone e também através do canal 18 na NET TV de Cascavel. A gente continua agora nosso bate-papo aqui ao lado do Dr. Manuel Orlando. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado. A gente tem conversado com muitos médicos aqui e o tema principal é sempre a multidisciplinaridade. Eu queria que o senhor falasse sobre os exames de imagem, quais são os principais avanços que acontecem na área de imagem em relação à doença da endometriose. Bom, toda a parte de diagnóstico e tratamento evoluiu muito nos últimos 10 anos. E o Brasil certamente é um dos líderes mundiais, tanto em diagnóstico quanto tratamento da endometriose, que é uma doença muito complexa, como agora a maior parte das pessoas sabe. Em relação ao diagnóstico, a gente também evoluiu muito nos últimos anos, nos últimos 12, 13 anos. E hoje nós fazemos exames especializados para diagnóstico de endometriose. São protocolos em que a gente avalia todos os lugares possíveis, em todas as pacientes, ou com ultrassom transvaginal e ultrassom pélvico com preparo intestinal para ver as alças intestinais, porque frequentemente elas têm lesão intestinal, e ressonância magnética com contraste ou sem contraste, também normalmente com preparo intestinal, e os dois métodos são bastante eficientes para o diagnóstico da maior parte dos locais em que pode ocorrer endometriose, que são basicamente na pelve, intestino, bexiga, ovários, mas pode ocorrer também em outros locais, pode ocorrer no diafragma, na divisão entre o tórax e o abdômen, pode ocorrer no próprio tórax, no pulmão. Então, hoje, atualmente, nós fazemos esses exames, avaliam todas as regiões em todas as pacientes. Então, acabam sendo bastante eficientes. Nós só não encontramos lesões muito pequenas, muito superficiais, mas que normalmente não fazem muita diferença em termos de tratamento clínico ou cirúrgico. Em relação aos exames, doutor, a gente pode dizer que os exames de imagem podem superar ou, de uma certa forma, auxiliar o paciente melhor do que uma videolaparoscopia para diagnosticar a endometriose? Sem dúvida. Até poucos anos atrás, se dizia que para você fazer o diagnóstico de endometriose, você precisava fazer uma videolaparoscopia. Uma cirurgia que não é muito agressiva, mas é uma cirurgia, anestesia, internação. Invasiva, né? Invasivo. E muitas vezes fazia só o diagnóstico e não se conseguia operar. Porque algumas vezes as lesões por endometriose eram muito grandes, você não tinha equipe preparada para fazer a cirurgia. Então hoje nos centros que tem os métodos de diagnóstico mais avançados, você eliminou praticamente a videolaparoscopia diagnóstica. Você faz os exames de imagem junto, obviamente, com o exame clínico, com toda a avaliação clínica da paciente, o toque, mas o exame de imagem é o exame fundamental, seja ressonância ou ultrassom. E a partir daí, sabendo já, com esses exames você sabe, mapeou a paciente, você sabe o que ela tem, você decide se ela precisa de tratamento clínico ou cirúrgico. E se cirúrgico, você consegue montar a equipe adequada para tratar aquela paciente, se precisa de um proctologista junto, se precisa de um urologista junto, você vai ter. E a ideia, mesmo nos casos mais complexos, é operar a paciente uma vez na vida, se for necessário, tirando todos os focos que ela tiver, mesmo nos lugares mais difíceis. E nisso o exame de diagnóstico por imagem, os exames de imagem ajudaram muito, porque fazem com que você planeje melhor as cirurgias. Em relação a esses exames, doutor, qual é a acessibilidade para a população hoje fazer esses exames diagnósticos para saber se tem ou não endometriose? Bom, os exames especializados para endometriose, com preparo, exames dedicados para fazer o diagnóstico de endometriose, são realizados de forma adequada só em alguns centros. Então, nas cidades grandes, é claro, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, também cidades menores, por exemplo, vocês aqui em Cascavel, tem a doutora Doriane fazendo ultrassom transretal, mas no mundo inteiro ainda são alguns serviços especializados que conseguem realmente fazer adequadamente o diagnóstico. Então não adianta fazer um exame de rotina, vamos fazer uma ressonância, fazer um ultrassom transvaginal de rotina e isso vai fazer o diagnóstico. Não. Você precisa de um local que tenha profissionais especializados, fazer o protocolo, o preparo adequado, o protocolo adequado para que você realmente possa ter um exame que faça o diagnóstico. Perfeito. E é isso que a gente está vendo aqui hoje, né? Médicos de várias especialidades conversando sobre essa doença. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre o segundo curso de endometriose que acontece aqui em Cascavel.
Bom, é muito bom o curso, muito interessante e o Dr. Sagai, principalmente, tem uma relação muito boa com muitos profissionais do Brasil inteiro. Então, a gente, hoje, aqui em Cascavel, vocês têm a oportunidade de ter contato entre os melhores profissionais do Brasil, tanto na área de diagnóstico, quanto de tratamento, clínico ou cirúrgico. É realmente uma oportunidade única da gente, nós mesmos, conversarmos sobre os pontos que ainda temos dúvida, ou que são ainda controversos em relação a essa doença. E, infelizmente, apesar de ter evoluído muito, ainda há muitos pontos que nós temos que resolver. Perfeito, doutor. Muito obrigado por sua participação aqui com a gente. Obrigado a você.